Meus irmãos, vamos então abrir a nossa Bíblia, vamos meditar na palavra. João capítulo 4. João capítulo 4, nós vamos pensar sobre esse tema, sem máscaras, caminho para a verdadeira adoração. João capítulo 4, a gente vai ler então do versículo 15 ao versículo 26. Mas fica a recomendação para que você faça também em casa a leitura dos versículos anteriores. E se você também puder fazer durante a semana, leia o capítulo 3, porque é uma transição, né, de Jesus na Judéia, indo para a Galileia, muitos acontecimentos importantes, então vale a pena você dedicar um pouquinho do seu devocional nesses textos que nós chamamos de textos complementares, né, que vão encher ainda mais de conteúdo a pregação. Então, João capítulo 4, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vai, chame o seu marido e volte. E ela respondeu: não tenho marido. Jesus disse a ela: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você está agora não é seu marido. O que você acabou de dizer, então, é verdade. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos aquilo que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele vai explicar tudo isso para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Senhor, esta é a tua palavra, e nós queremos render o nosso coração a ela, a tua palavra, porque ela é a verdade, ela é a vida, ela é de fato a água viva que nasce do céu e é jorrada para dentro do nosso coração, e nós queremos crescer a partir da tua palavra. Por isso, Senhor, tira do nosso coração, da nossa mente, dos nossos olhos, toda desatenção, e que o nosso coração esteja mesmo cativo perante a tua palavra, para que sejamos ministrados, aperfeiçoados, confrontados pela tua palavra. Nós te adoramos e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas palavras a respeito do texto da mulher samaritana. É um texto que a gente, desde pequeno, né, na escola dominical, a gente ouve sobre a mulher samaritana. Tem muitas e muitas pregações, certamente você já ouviu. Mas eu queria pensar sobre a mulher samaritana nessa noite, nessa perspectiva de nós termos um encontro com Jesus e esse encontro tirar as nossas máscaras. Eu quero começar falando um pouquinho sobre o enredo histórico, para você entender o que está no plano de fundo de tudo que está acontecendo aqui nesse texto. Jesus está passando por uma região chamada Samaria. Samaria era uma região que não era bem vista pelos judeus, então, apesar de passar por Samaria ser o caminho mais próximo para se chegar na região da Galileia, os judeus procuravam não passar por Samaria, então eles davam uma volta enorme só para não passar por dentro de Samaria. Mas por que isso acontece? Jesus escolhe passar por Samaria, não só porque era um caminho mais próximo, mas porque Jesus tinha um plano em Samaria. A estratégia de Jesus não é necessariamente uma estratégia de viagem, é uma estratégia missionária. E você vai perceber isso ao longo do texto, como Jesus vai conversando com aquela mulher e vai ganhando o coração daquela mulher, ao ponto de que ela se transforma numa missionária quase que instantaneamente e ganha a cidade, muitas pessoas da cidade para Jesus. Mas por que existia essa confusão? Porque nesse período de Jesus, nesse tempo histórico, essa confusão já existia mais ou menos há 500 anos.
E isso aconteceu devido a muitas circunstâncias, mas existem 2 livros da Bíblia que, se você pegar para estudar e ler em casa, você vai entender completamente essa história, o Esdras e Neemias. Você vai perceber como os samaritanos foram uma pedra no sapato dos judeus em muitos momentos. Então você entende por que há essa rixa. Mas houve um momento histórico em que isso poderia ter sido resolvido, mas não foi. Que momento foi esse? Quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico. Eles chegaram de volta na terra, e eles poderiam ter resolvido essa questão com os samaritanos, já que a nação estava esfacelada, se reconstruindo, os muros sendo reconstruídos, a cidade sendo reconstruída. Eles poderiam ter se juntado para resolver isso. No entanto, eles não fazem, porque já no retorno, eles atribuem aos samaritanos uma impureza racial. Então existia sim uma separação racial. Para eles, os samaritanos eram misturados. Então eles não podiam se relacionar com o povo misturado, que era um povo que não era essencialmente judeu. Mas também eles perderam muito da sua vida religiosa. Então os judeus olhavam para eles com desprezo mesmo. Essa animosidade entre os 2 povos tomou proporções ainda maiores no ano 400 a.C., quando os samaritanos decidiram construir um templo em outro monte, chamado Monte Gerizim, onde eles então adoravam a Deus. Os judeus adoravam em Jerusalém, e eles adoravam em Gerizim, né, o Monte Gerizim. Para eles isso foi o fim da picada, né, foi o pavio para estourar tudo. Mesmo sendo destruído esse templo no ano de 108 a.C., esse ânimo não foi resolvido, e essa divergência, essa separação continuou existindo. Para falar um pouco sobre a mulher, os historiadores entendem que um grupo, talvez um grupo pequeno de homens, começou ali naquele contexto a atribuir às mulheres samaritanas um estado perpétuo de impureza. Talvez algo que começou como uma conversa entre um homem e outro ali, talvez num bate-papo. Não, mas as mulheres não podem ser recebidas, as mulheres são impuras e tal. Isso 1 ou 2 gerações depois virou lei. Então, para a lei judaica, as mulheres samaritanas eram consideradas como mulheres que estavam em um estado perpétuo de impureza, ou seja, nada que acontecesse poderia resolver o problema da impureza e do pecado daquelas mulheres. Então, era assim que essa mulher samaritana, que se encontra com Jesus no poço, era vista pelos judeus, e Jesus era judeu. Então, você percebe, com esse pequeno relato, que Jesus quebra muitos paradigmas ao se encontrar com essa mulher. Jesus quebra o paradigma da cultura, como eu já disse. Os samaritanos eram um povo que era considerado pelos judeus como lenha para manter o fogo do inferno aceso. É isso que muitos rabinos afirmavam a respeito dos samaritanos. Mas veja, Jesus está numa cidade de Samaria chamada Sicar, conversando com essa moça. Sicar significa a cidade dos bêbados. Então veja, Jesus está quebrando essa barreira cultural. Ele está numa cidade chamada Cidade dos Bêbados, um rabino, né, um professor da lei, conversando com uma mulher que não podia também, distante de todo mundo, sozinhos, numa cidade chamada Cidade dos Bêbados, numa região onde eles não se davam. Veja culturalmente como Jesus entrou na vida dessa mulher. Jesus quebra também as barreiras étnicas. Já falei anteriormente que eles não se misturavam, porque eles entendiam que os samaritanos eram impuros. Discurso muito parecido com os discursos que a gente ouviu na história recente do mundo. Não vamos nos misturar, nós queremos uma nação pura. Esse povo é impuro. Os samaritanos eram entendidos como um povo sem identidade fixa. Jesus quebra os paradigmas da religião. Um judeu conversando com uma mulher considerada perpetuamente impura, numa cidade dos bêbados, numa região onde os judeus nem pensavam em passar. E quando você se lembra ali da parábola do bom samaritano, você tem também um panorama do pensamento a respeito dos samaritanos. Jesus quebra essa barreira. Diante de um povo, claro, que
cedeu na sua doutrina, que cedeu na sua fé, que negociou, que aceitou deuses falsos. Um povo que na sua prática religiosa, além de não adorar no templo de Jerusalém, não reconhecia que o Salvador viria do povo judeu. Tanto que o próprio Jesus diz: vocês adoram o que vocês não conhecem, porque vocês deveriam saber que o Salvador viria dos judeus. Um povo que só reconhecia o Pentateuco, não reconhecia os livros dos profetas, as palavras dos profetas. O povo só conhecia o Pentateuco e só aceitavam o Pentateuco, apenas os livros da lei. Entende como eles eram? De fato, eles não eram um povo simples de lidar para aquele tempo, mas os judeus também não eram. E Jesus entra nessa história. Jesus mergulha assim, de cabeça nessa história, e isso é importante, porque esse encontro com Jesus, com essa mulher, acaba se transformando para nós um modelo de evangelismo. Se você estudar como Jesus alcançou o coração dessa mulher, como Jesus levou essa mulher a se transformar no que ela se transformou, a entender a sua vocação, veja, isso é evangelismo. É um modelo para nós de relacionamentos intencionais. Como assim relacionamentos intencionais? Eu me relacionar com alguém, fazer amizade com alguém com a intenção de levar esse alguém para Jesus. Jesus dá um exemplo disso. Mas além disso, Jesus vai construindo um caminho que vai desembocar num conceito de adoração. Num conceito de vida de adoração. E por mais que esse enunciado, o caminho para a verdadeira adoração, seja um enunciado simples de você entender, na prática não é simples de se viver. Ser um adorador é muito complexo. E essa mulher passa por um tratamento complexo com Jesus, de um modo muito especial, espiritual, precioso, mas operado por Jesus. Então, antes de mais nada, nós precisamos entender que o nosso maior encontro tem que ser com Jesus. Não adianta eu ter um encontro com a igreja, com a denominação, com o pastor, com o meu líder, não adianta, se eu não tiver um encontro com Jesus. Porque de fato é Jesus que transforma a nossa vida, é Jesus que modifica o nosso caráter. Então eu estou dizendo que é complexo, porque no final das contas, o que Jesus está fazendo com essa mulher é tirar dela todas as máscaras que foram colocadas ao longo da vida sobre ela. Algumas máscaras da cultura, algumas máscaras da etnia, algumas máscaras da religião, outras máscaras que ela mesma recebeu sobre ela mesma colocou sobre ela, por causa da vida que ela costumava levar. E ela era uma mulher imoral. Mas por que Jesus faz isso e vai retirando máscara por máscara dessa mulher? Mesmo que ela tente escapar para um lado, Jesus traz de volta para a conversa. Porque para Jesus nunca vai existir verdadeira adoração onde existirem máscaras. E quando eu estou falando de máscaras, eu não estou falando necessariamente de comportamentos. Comportamentos que você aprendeu com teu pai, que você está aprendendo talvez com teu pai hoje, você que é mais novo, mais nova. Eu não estou falando de condutas, de saber se comportar em determinados lugares, saber o que vestir, saber como falar, saber como se relacionar. Eu não estou falando necessariamente de comportamentos. Eu estou falando de dispositivos pessoais e talvez dispositivos emocionais, familiares, espirituais, religiosos, culturais, assim como ela tinha, que ao longo do tempo nós fomos construindo e colocando sobre a nossa vida com a intenção de esconder quem nós somos essencialmente. Então não tem nada a ver necessariamente com conduta, com postura, com jeito de falar, com jeito de vestir, tem a ver com o que nós somos essencialmente. Porque é na essência que nós precisamos ser tratados por Deus. É na essência que o nosso coração precisa ser confrontado. Você percebe Jesus despertando a simpatia daquela mulher que fica um pouco desconfiada do verso 7 ao 9. Depois Jesus desperta a curiosidade dela do verso 10 ao 12. O senso de necessidade do verso 13 ao 15. A consciência daquela mulher do 16 ao 18. E Jesus coloca o dedo na ferida e leva ela a pensar sobre o sentimento religioso, sobre a prática religiosa do verso 14 ao 24. Mas todo esse processo pelo qual Jesus passa com essa mulher, o alvo de Jesus é revelar a essência da vida daquela mulher. O alvo de Jesus é revelar quem ela era quando ninguém estava vendo, e para além das máscaras da cultura, da etnia, da religião, para além disso. É como se Jesus estivesse dizendo para ela: olha,
eu sei quem você é. Eu sei o que você tem feito, mas eu sei o que você pode fazer. Eu sei o que você pode ser, se eu entregar para você essa água viva. E eu creio que é isso que Deus está falando a nós nesses dias. Eu sei quem você é. Você se lembra do primeiro encontro de Jesus com Pedro? Pedro, eu sei quem você é. A mesma coisa. Eu sei de onde você veio, eu sei quem é a sua avó, eu sei que a sua avó te ensinou sobre a palavra. Mas eu sei quem você vai ser. Eu sei o que você pode se tornar se as suas máscaras forem retiradas, e se este aspecto externo, ou se as marcas externas da nossa vida forem renunciadas diante do poder de Jesus. Meus irmãos, saber quem Jesus é primordial, porque muitas vezes nós estamos adorando algo que nós não conhecemos, uma pessoa que nós não conhecemos. Jesus está dizendo a ela: vocês realmente têm uma vida de adoração, mas vocês adoram quem vocês não conhecem. Talvez o nosso estado é exatamente o mesmo dessa mulher, e saber quem Jesus nos leva a ter consciência do nosso pecado, consciência da nossa necessidade de sermos salvos, de sermos resgatados, e muitas vezes é sermos salvos e resgatados de nós mesmos, dos nossos conceitos equivocados, das nossas percepções pessoais, do olhar que nós damos no espelho todos os dias, e muitas vezes não conseguimos identificar quem somos, porque talvez as máscaras já estão tão fortes e tão evidentes, que eu nem sei mais quem eu sou. Jesus está dizendo: eu quero que você me conheça, mas eu quero que você entenda que eu te conheço. E por mais que você carregue as marcas da sua cultura, do seu povo, da vida que você tem levado, eu também tenho as minhas marcas, né? Como se Jesus estivesse falando: eu sou judeu, eu nasci de uma família pobre, ainda vou levar muitas marcas, muitas chibatadas, vou ser pregado numa cruz, eu vou ter as minhas marcas, mas essas minhas marcas não me definem, porque eu sou, ele diz, eu sou o Messias. E se nós nos encontrarmos com o Messias, a nossa vida é transformada. E se não foi transformada, talvez nós tenhamos que questionar se fomos ou não encontrados por Jesus. Porque é impossível nós termos um encontro com Jesus na beira dos poços da nossa vida, assim como essa mulher, e continuarmos sendo os mesmos. É impossível sermos encontrados pelo amor de Jesus e não sermos constrangidos ao ter o dedo enfiado literalmente dentro da nossa ferida e dizer: você não tem marido. Você percebe que ela tenta fugir da conversa, começa a falar de religião depois? Saber quem Jesus é ser confrontado com quem nós somos. E talvez é um confronto que a gente não gosta de fazer, porque a gente não gosta de admitir quem a gente é. É preferível apontar para os outros e julgar os outros e dizer o que os outros são, do que admitir que nós precisamos ser corrigidos e salvos por Jesus. Porque talvez nós estejamos equivocados ao entender que estar protegidos dentro desse ambiente de culto, sermos membros dessa igreja, sermos recebidos como membros dessa igreja, termos uma igreja, uma família da fé é o suficiente. Eu quero dizer a você que não é. Porque se isso não for motivado pelo encontro com Jesus, uma hora ou outra você vai pular fora do barco. É o encontro com Jesus que me leva a fazer tudo. A me envolver com a igreja, me envolver com o ministério, a me sentir participante do corpo de Jesus, que é a igreja. É o encontro com Ele, não o contrário. Então é complexo, porque quando falamos de adoração e a conversa de Jesus vai desembocar na adoração, nós estamos falando de uma questão de vida, e não de uma questão de momentos. Nós não somos adoradores porque a gente canta na igreja. Nós somos adoradores porque nós temos um estilo de vida que glorifica a Deus em tudo aquilo que a gente faz.
Então, se essa não é a realidade que talvez você esteja vivendo, eu preciso que você entenda isso nessa noite. Você não é adorador porque você canta louvores. Você não é adorador simplesmente porque você está aqui na igreja. Você é classificado por Deus como um adorador, como alguém que vive de um modo que glorifica Ele em tudo que faz, em tudo. E certamente tem muita coisa que a gente faz por aí, que Jesus se envergonha de olhar para nós e ver que estamos fazendo. Então, algumas aplicações práticas para a sua vida, para a gente dar mais uma esmiuçada aqui no texto. Versículo 15 ao 18. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar a água. Jesus lhe disse: vai, chame o seu marido. Ela disse: não tenho marido. Jesus disse: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Primeira lição para nós aqui, dentro dessas coisas que nós já falamos até agora, é que quando nós permitimos que Jesus tire de nós as nossas máscaras, Jesus desperta em nós o nosso senso de culpa. Entende? Não é pecado você sentir culpado pelo pecado que você cometeu. Não é pecado se sentir culpado pelo pecado. Quando Jesus tira as máscaras dessa mulher, a primeira coisa que vem à tona é o pecado. É a maneira como ela estava vivendo. Quando as máscaras são tiradas, nós podemos perceber que a nossa sede só vai ser verdadeiramente saciada quando nós tivermos consciência plena do nosso pecado. Você vai dizer: pastor, eu não sou pecador. Eu vou dizer que você está mentindo, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. A questão é que nós somos perdoados, justificados, redimidos dos pecados. Mas não vigia não para ver se não continua pecando. Porque recebemos a natureza de Cristo, mas Ele tirou a velha natureza da nossa vida. É uma questão de submeter a velha natureza pela nova natureza, e isso dá trabalho. Ser santo como Ele é santo é o grande desafio da nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos ter que lidar com o pecado. A menção que Jesus faz ao marido daquela mulher, que não era marido na verdade, desperta essa consciência dela de pecado. E vai criar uma ponte para o arrependimento. Jesus está destampando o passado daquela mulher. Jesus está destampando o presente. Mas Jesus também está apontando para o futuro. Porque sem máscaras nós podemos nos ver como Jesus nos enxerga. Sem máscaras, nós podemos olhar para o espelho da nossa vida e ver como Jesus nos vê. E talvez nós estamos com o ego inflado lá em cima, achando que estamos arrasando. E quando Jesus tira as nossas máscaras, nós olhamos para o espelho e falamos: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. E que bom que seja assim. Que bom que nós temos a oportunidade de nos apresentar diante de Deus frágeis. Porque a palavra também diz que é na fragilidade da nossa vida que o Senhor aperfeiçoa em nós a sua força. Nós não temos motivo algum para sermos super-homens e super-mulheres. Deus não escolhe gente assim. Sem máscaras nós reconhecemos quem somos, mas temos a oportunidade também de reconhecer que se queremos mudar, precisamos depender apenas de Jesus. Então ser adorador, se ser adorador é ter um estilo de vida, a adoração é um estilo de vida daqueles que foram redimidos por Jesus. Não há nenhuma outra forma de se viver, algum outro jeito de se viver, que possa substituir a vida de adoração. Porque a adoração é a consequência natural da vida daqueles que foram redimidos por Jesus. Se eu sou benevolente com o pecado, eu vou me tornar negligente com a glória de Deus. Se eu for permissivo com o pecado, eu passo a ser negligente com Jesus.
Por mais que a gente possa declarar, olha pastor, eu tive um encontro com Jesus. Pastor, eu conheço sobre Jesus, eu conheço as promessas de Jesus. Pastor, eu conheço a Bíblia, eu leio a Bíblia todos os dias. Ainda assim, se isso não foi o suficiente para mudar a sua vida, para mexer com o seu caráter, para colocar o dedo na ferida, onde tem que ser colocado, de um modo muito direto e muito preciso, que só Jesus faz. Se isso não aconteceu na sua vida, sinto muito, mas você não teve um encontro com Jesus. Você teve um encontro emocional com o ambiente onde Jesus está. Você teve um encontro emocional com a igreja. Você teve um encontro emocional com o seu ministério. Mas tirando isso, não tem Jesus. Porque ou nos encontramos e somos transformados, ou não fomos encontrados por Jesus. E tudo bem, pastor, eu não quero ser encontrado por Jesus. Você tem o direito de não ser encontrado por Ele. Tudo bem. Porque a Bíblia também diz que naquele dia Jesus vai dizer, afaste-se de mim, porque eu não vos conheço. Então tem gente que a igreja tem, e que o céu não vai ter. Tem gente que a igreja tem. A igreja está cheia de gente que o céu não tem. Porque existem pessoas que estão relutando, estão tentando tirar a água do poço, de água parada, enquanto aquele que é a verdade e a vida está oferecendo água viva. E está relutando nesse encontro com Jesus. Segundo lugar, ser um adorador, ou seja, ter um estilo de vida que é condizente com aquele que foi redimido do seu pecado, é incompatível com o uso das máscaras. Verso 19 ao verso 22. Ela diz, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde eles devem adorar. Jesus declarou, creia em mim, porque está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem aqui, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Ser um adorador é incompatível com as máscaras que o ser humano costuma usar. Quando Jesus toca na ferida dela, não sei se você sente assim quando você lê o texto, mas a sensação que eu tenho é que ela tenta mudar de assunto. Jesus está falando, olha, vai chamar o seu marido. Jesus aponta o pecado. Aí ela fala, pois é, eu vejo que o Senhor é profeta, né? A gente adora aqui em Samaria. A gente adora aqui em Samaria, vocês adoram lá em Jerusalém. Como é que fica essa história? Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, porque é melhor discutir sobre religião, é melhor discutir sobre teologia, é melhor discutir sobre cargos na igreja, é melhor discutir sobre responsabilidades do que falar sobre pecado. Vamos discutir sobre os nossos cargos, sobre os nossos ministérios, vamos quebrar o pau nos ministérios, porque é melhor fazer isso do que quebrar o pau com a gente mesmo, para ter o nosso pecado exposto, perdoado, sarado, para que a gente possa viver o que Jesus tem para nós. Você não percebe que é assim muitas vezes que a gente age? Vamos mudar de assunto. Vamos falar de outra coisa, porque eu não quero que ninguém coloque o dedo na minha ferida, eu não quero que eu seja exposto, eu não quero que o meu pecado venha à tona, eu não quero que esse meu jeito de viver, que é completamente contraditório à fé que eu confesso, venha à tona, porque afinal de contas eu quero viver essa máscara, essa falsa religião, onde as pessoas veem alguém que eu realmente não sou. Mas isso é uma loucura, porque Jesus vê quem você é. Jesus vê quem eu sou. O salmista diz que o Senhor nos conhece desde o momento em que nós ainda éramos uma substância informe no ventre da nossa mãe. E que ainda quando estávamos sendo constituídos dentro da nossa mãe, os nossos dias já haviam sido escritos no livro de Deus. Veja, Deus te conhece. Deus sabe exatamente o que você faz quando você está sozinho, quando você está sozinha. Deus sabe o que você faz, o que você sente, o que você pensa, o que você planeja. Deus sabe tudo sobre a sua vida. Nós é que tentamos esconder de Deus aquilo que nós somos, e isso é em vão, é dar soco no vento. Jesus questionou a máscara da religiosidade com muita ênfase.
não é? Você se lembra de muitos textos onde Jesus fala com os fariseus, vocês são um bando de hipócritas. Gosto daquela série The Chosen, porque mostra o Jesus, aquele Jesus ali é o Jesus que eu acho que foi mesmo, aquele jeito. Vocês assistiram The Chosen? Quem assistiu essa série? Levanta a mão, deixa eu ver. Gente, recomendo, hein? Está no Netflix, 0800, só assistir. The Chosen, Os Escolhidos. É uma série que é focada mais na vida dos discípulos, mas mostra ali Jesus na lida com eles. Tem a primeira temporada, termina com esse encontro com Jesus, com a mulher samaritana. Gente, assiste, vocês vão ter uma visão assim fantástica de Jesus. E Jesus chama os fariseus de hipócritas. E de certa forma, esse termo hipócrita tem a ver com a cultura grega, do teatro, do personagem, de você viver um personagem. Jesus está falando, olha, eu não quero papo com personagem, eu não quero papo com gente que não é real, que não é verdadeiro, que não tem sinceridade no coração, eu nem quero dar respostas para vocês. Você percebe Jesus calado muitas vezes diante das conversas com os fariseus, Jesus nem responde. Jesus nem responde porque Ele não quer ter compromisso com a nossa falsidade. Jesus não quer ter compromisso em responder sinceramente uma pergunta que foi feita dentro da nossa falsidade. Agora, meus irmãos, Jesus não mudou. Jesus continua combatendo as mesmas posturas, a mesma forma de viver, hipócrita muitas vezes que temos. Porque muita gente entra na presença de Deus e não consegue nem distinguir se é ela mesma que está falando, ele mesmo, ou se é um personagem. Eu já passei por isso várias vezes nas minhas orações. O Espírito Santo fala assim, eu não quero falar com o pastor. Eu não quero falar com um músico, eu quero falar com o Tiago. É muito fácil a gente ir para a presença de Deus e entregar na presença de Deus os nossos títulos, as nossas responsabilidades, assim como entregamos as nossas listas de desejos e de vontades e esperar que Deus fale com a gente. Mas você gosta que alguém lide com você no seu dia a dia com falsidade? Você tem relacionamento com gente falsa? Com gente que na sua frente é uma coisa, nas suas costas é outra? Ninguém gosta disso. Por que a gente constrói esse pensamento de que Deus é obrigado a nos aceitar assim? De que Deus é obrigado a lidar com a gente dessa forma? É claro que o seu pecado, as nossas transgressões, é claro que as nossas tristezas, as nossas dores, os nossos traumas, nada disso escandaliza Jesus. Escandaliza as pessoas. Jesus não. Se você for para a presença de Jesus e se descabelar na presença dele, ele vai entender completamente. Então é melhor fazer na presença dele do que fazer na presença das pessoas. Ele te entende. Então por que ter medo de dizer ao Senhor o que você está passando, o que você está sentindo, ou como você está vivendo? Entenda, Jesus nunca vai tratar as suas máscaras, as minhas máscaras. Jesus vai tratar a essência da nossa vida. Quem somos essencialmente. É isso que ele está procurando. Porque logo na sequência, no verso 23 e 24, ele fala sobre ser um verdadeiro adorador. Veja que a conversa desemboca na adoração. E o que é ser um verdadeiro adorador? Ele diz, é aquele que adora em espírito, aquele que adora em verdade. Mas o que é adorar em espírito? Essa palavra espírito no texto original, tanto faz ser usada para falar do Espírito de Deus que habita em nós, quanto também falar do nosso espírito que adora a Deus, motivado pelo Espírito Santo que habita em nós. Então a gente pode entender que adorar em espírito é adorar de verdade, com todo o nosso caráter, com tudo aquilo que a gente é, se fomos renovados por Jesus, transformados por Jesus, com toda essa verdade que vai fluir de nós por causa do Espírito Santo de Deus, com sinceridade, com um coração genuíno, com um coração quebrantado. Isso é adorar em espírito. E o que é adorar em verdade? Quem é a verdade? Pode responder. Quem é a verdade? Jesus. Não precisa falar mais nada. Adorar em verdade é adorar
como se Jesus estivesse vivendo aquela circunstância que nós estamos vivendo. Por exemplo, você não precisa perguntar para mim, pastor, eu posso ir em tal lugar? Pergunta para Jesus. Jesus, se o Senhor estivesse aqui nessa situação, o Senhor iria nesse lugar que eu estou querendo ir? Se você entender que Jesus iria nesse lugar, vai, está certo. Agora, se você entender que Jesus não iria, então não vá. Pastor, eu posso falar tal coisa? Pergunta para Jesus, se Jesus falaria do jeito que você está querendo falar, agiria da maneira como você está querendo agir, pergunta para Ele, porque se Ele agiria assim, beleza, faça igual. Faça como Ele faria. Isso é adorar em verdade, viver em verdade. Então vamos fazer uma frase para a gente entender isso. Adorar a Deus por meio do Espírito, em nome de Jesus. É por isso que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Porque oramos como Jesus oraria, se Ele estivesse no nosso lugar. Você pode repetir comigo? Adorar o Pai por meio do Espírito, em nome de Jesus. Isso é adorar em espírito e em verdade. Isso é resultado de descobrir quem é Jesus. Isso só pode existir se nós tivermos um encontro com o Eu Sou, com o Emanuel, com o Messias. Jesus orienta essa mulher, olha, vocês não têm que se converter ao judaísmo. Até porque os judeus também estão fazendo tudo errado. O templo do meu pai virou um camelódromo. Vocês não têm que se converter ao judaísmo, vocês precisam entender que eu sou o Messias. E a questão é a vida de vocês comigo, e por isso que as pessoas não vão ser mais identificados como adoradores, porque adoram em um lugar ou em outro. Elas vão ser identificadas como adoradoras se elas têm a sua identificação com Jesus. Então não importa se você está aqui, se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, se você está online, não importa. Não é o lugar que vai identificar você como adorador. É a sua relação com Jesus. É a sua relação com o Messias. Aqueles que conseguiram, por causa de Jesus, se despir da sua mentira, do seu pecado, da sua religiosidade, de toda tentativa de ocultar a sua essência, e entenderam que Jesus é o Rei dos Reis e vivem por Ele, para a glória dEle, em todos os lugares. Em último lugar, o caminho da verdadeira adoração, sem máscaras, sendo tratados por Jesus, sempre vai nos levar a cumprir a nossa vocação. Sempre vai nos levar a cumprir a nossa vocação. Qual é o grande problema? O grande problema é que a gente quer cumprir a vocação sem ser adorador. E aí você faz pela igreja, pela família, por todo mundo, menos para a glória de Deus. E se não é para a glória de Deus, não vale a pena ser feito. Porque assim diz a palavra: quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então não importa o que você está fazendo. E a gente muitas vezes inverte isso mesmo. É fácil demais inverter isso. Você se identifica com o pastor, você acha o pastor legal, então o pastor faz, você vai. O pastor te convida, você vai. Você gosta do grupo, você gosta do seu pequeno grupo, da sua célula, você se identifica com as pessoas. Mas você começa a perceber que não tem fruto, e talvez a ausência do fruto seja exatamente consequência disso. Eu estou lá por tudo, menos para a glória de Deus. Menos para que Jesus seja glorificado com a minha vida, com a vida dos meus irmãos, menos para servir a Jesus, mas talvez até para servir as pessoas, mas não para servir a Jesus. Então, livre dessas máscaras, a gente vai conseguir entender quem nós somos, essencialmente, e aí o caminho fica livre para Jesus vir e fazer o que Ele quer fazer sobre a sua vida. O caminho fica livre para Jesus vir e realizar aquilo para o qual você foi projetado, para aquilo que você foi criado. Você tem um propósito. Você não está aqui solto no mundo, vagando por aí como uma alma penada sem destino. Tem um propósito para a sua vida, e esse propósito só vai ser conhecido por você e vivido por você quando você se tornar um adorador.
Aquela mulher tentou esconder de Jesus de todas as formas, e ela também tentou se esconder das pessoas, porque além dela ser um péssimo exemplo, talvez ela não queria ser vista por outros, talvez as pessoas não queriam estar com ela, mas o encontro com Jesus, com o eu sou, transformou a vida daquela mulher. E o encontro com Jesus transforma a nossa vida, transforma o nosso status, transforma os nossos planos, os nossos objetivos, mas coloca a gente na rota da felicidade. E felicidade para Jesus é muito diferente, talvez, daquilo que você tem buscado como felicidade. Felicidade para Jesus está descrita lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. Bem-aventurados são os que choram. Entende? Como é diferente o conceito de felicidade, e ser bem-aventurado é ser feliz assim ao extremo, é ser muito feliz. Você é muito feliz quando começarem a te perseguir, por você ser uma pessoa justa. Você vai ser muito feliz quando você chorar bastante, porque esses que choram vão ser consolados. Felicidade para nós muitas vezes se resume àquilo que a gente vive para ter: dinheiro, bens. É o dinheiro que determina se você vai ser feliz, se você vai dormir, se você vai ter insônia, se você vai ter um bom casamento. O que determina muitas vezes é o dinheiro e não Jesus. Porque Jesus, o trono do nosso coração talvez já está ocupado por um outro Deus. E nós não entendemos por que a nossa vida espiritual muitas vezes não flui e não dá frutos. Porque nós corremos atrás de uma felicidade de conto de fadas. Corremos atrás de uma felicidade de filmes. E não corremos atrás da felicidade segundo os padrões de Cristo, segundo os padrões da palavra de Deus, segundo os padrões da verdade que é Jesus. Ele é a verdade. Ele determina como é a nossa alegria, a nossa felicidade, como deve ser a nossa vida. Ele nos guia de perto e, além de tudo isso, eu vejo Jesus perto daquela mulher. Todo mundo estava longe, Jesus estava perto. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, Jesus está perto de você. Jesus está perto de você. Talvez você está lá no seu poço, tentando tirar água, se escondendo das pessoas para que elas não vejam quem você é. Mas Jesus está lá dizendo: para com isso, chega. Coloca um ponto final nessa história. Deixa eu colocar o dedo na ferida. Deixa eu mostrar para você que eu posso te curar. Eu posso transformar a sua vida, o seu caráter. Eu posso transformar a sua noção de adoração, a sua noção de religião. Eu posso dar a você significado para a sua vida. Jesus não só salvou aquela mulher, Jesus deu significado para a vida dela. Pastor, como assim? Veja na sequência. Versículo 25, 26, ela disse: eu sei que o Senhor é o Messias. Aliás, eu sei que o Messias está vindo. E quando ele vier, ele vai me explicar tudo. E Jesus disse: eu sou o Messias. E aí isso fecha o pacote para aquela mulher. Agora vai para o verso 28. No verso 28, a Bíblia diz: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Venham ver um homem que está me confrontando com verdades que eu estou tentando esconder de todo mundo. Mas ele está me confrontando, ele está perto de mim, ele está apontando para a minha vida. E aí veja um pouquinho mais para frente, versículo 39. Olha o resultado dessa história toda. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Peraí, mas Samaria não era a cidade que só servia de lenha para queimar no inferno? Pois é, Jesus entrou no meio dessa lenha e deu vida para esse povo. Acabou o problema. Jesus deu vida para esse povo, muitos creram, por causa do testemunho que foi dado pela mulher, e ela saía dizendo: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Olha só, assim quando se aproximaram dele, os samaritanos, os outros moradores, insistiram a Jesus que ficasse com eles, e Jesus ficou mais 2 dias com eles. Veja, o ódio de 2 povos
sendo resolvido pelo eu sou. Se Jesus pode fazer isso com 2 povos, para pensar o que Ele pode fazer se você decidir deixar Ele entrar na sua vida. Você pode pensar, pastor, eu já deixei. Então veja os frutos da sua vida. Não estou dizendo que você tem que largar tudo e virar um missionário na África, ou virar um missionário na favela, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o que eu vejo aqui, e o que você vê aqui em mim, talvez não seja a verdade. Talvez não expresse a verdade, o que você realmente é. E não vale a pena a gente viver dessa forma, sabendo que temos algo muito melhor e muito maior para fazer. Se Jesus direcionar a nossa vida, passarmos por todos esses caminhos, entendemos a adoração e vivemos a nossa vocação. Se entendermos isso, queridos, não há limites para aquilo que Jesus vai fazer na minha vida, na sua vida. Não há limites para aquilo que Jesus quer fazer através da nossa igreja. E isso só vai ser possível se nós juntos, como uma família, como um só corpo, membros do corpo de Cristo, entendermos que isso é uma decisão pessoal, não é uma decisão da instituição. Não é uma decisão que tem que ser tomada pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos líderes. Não, é uma decisão que tem que ser tomada por você. Eu quero ser um adorador. E não abrir mão disso, não arredar o pé, decidir, permitir que Jesus conduza a sua vida. Aconteceu isso com essa mulher, mas aconteceu com outros. Gênesis 12, Abraão, sai da sua terra. Corta o cordão umbilical. Chega de ser o bebê do papai. Chega de viver das riquezas que a sua família tem. Porque quando você fizer isso e ir para o lugar que eu estou te mandando ir, eu vou fazer de você uma grande nação. E as famílias da terra serão benditas por causa da tua família. Moisés, Êxodo capítulo 3, o príncipe do Egito, aprendeu tudo que tinha do melhor, recebeu tudo que tinha do melhor durante 40 anos. Depois passa 40 anos quase que como um indigente, desconhecido, morando no deserto, cuidando de ovelhas, pastoreando o rebanho do sogro, quase que como um desconhecido. Deus encontra com ele e diz: Moisés, é o seguinte, a partir de agora você não vai mexer com ovelha mais, com um cabrito, seja lá o que for. Você vai cuidar do meu povo. Agora eu vou tratar você. Você matou um cara, né? Matei. Pois é, eu vou tratar você. E quando eu tratar você, você vai se transformar no libertador do meu povo. Davi, poderoso conquistador, 45 nações conquistadas durante seu reinado. Um homem segundo o coração de Deus precisou passar pela caverna de Adulão. Lá em 1 Samuel capítulo 22. Para ser tratado por Jesus. Para ir assumindo aos poucos todos os benefícios, ou todas as palavras que foram lançadas sobre a sua vida. Mas o que eu mais gosto é Paulo. Atos 22, Paulo fala sobre as suas características antes de encontrar com Jesus. Ele era poderoso, ele era inteligente, foi treinado com os melhores para ser o melhor, e ele de fato era o melhor em tudo que fazia. E ele diz isso sobre ele mesmo: eu era assim. Se tem alguém que era cuidadoso com as coisas de Deus, era eu. Mas o melhor que eu fazia era matar os seguidores de Jesus. Isso eu fazia em nome de Deus, assim, com uma facilidade. Eu era bom. Eu tinha até as cartas que me autorizavam a entrar nos lugares que eles estavam. Mas Jesus encontrou com ele e foi literalmente derrubado do cavalo. E Jesus fala para ele: Paulo, é o seguinte, eu vou mostrar para você. Primeiro eu vou tirar suas máscaras. Você vai ficar cego, inclusive. A tirada vai ser tão forte que você vai ficar até cego. Mas depois você vai voltar a enxergar. Mas eu vou mostrar para você o quanto importa sofrer por amor do meu nome. Então, Paulo se converte de uma maneira sobrenatural. Mas além de sofrer por amor do nome de Jesus, Jesus disse: você vai pregar para o povo que o teu povo desprezou durante toda a história. Você vai pregar para os samaritanos, para todos os gentios. Você vai ser o apóstolo dos gentios. Entende o que Jesus pode fazer com a minha vida e com a sua vida? Se a gente parar de segurar as máscaras e deixar Jesus tirar as nossas máscaras. Não importa quem você era, não importa o que você fez,
O que importa é a decisão que você pode tomar hoje e para onde essa decisão vai te levar, se essa decisão for Jesus. Se essa decisão for permitir que Jesus conduza os teus passos nesse caminho de adoração. Então, eu convido você a ficar de pé nessa hora. Eu queria que você repetisse essa frase, talvez, se você não lembrar de muita coisa, você ainda pode depois assistir pela internet, mas se você não se lembrar, eu queria que você se lembrasse pelo menos dessa frase. Diz assim comigo: o encontro com Jesus muda o nosso caminhar, muda os nossos sonhos, a nossa vida, mas potencializa o nosso propósito. Você não vai ser só transformado por Jesus, a sua vida vai ter razão para ser. Talvez muitos estão aqui nessa noite sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber o que falar, sem saber como proceder em tantas circunstâncias. Querido, deixa na mão de Jesus. Mas antes de deixar na mão de Jesus os teus problemas, tenha coragem de deixar a sua vida. O que nos difere, talvez as pessoas que estão nesse momento agora enchendo a cara num boteco qualquer da vida, o que nos difere dessas pessoas é simplesmente a coragem que nós já tivemos de assumir que não prestamos. A coragem de assumir que se Jesus não tivesse entrado na nossa vida, talvez nós estaríamos lá do mesmo jeito. Isso não nos torna melhores. Isso nos torna portadores de um amor incompreensível, que não dá para explicar, que não dá para medir, mas dá para sentir. E se você sente o amor de Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo. E se você sente esse cuidado de Jesus, tão preocupado com a sua essência, porque Jesus poderia falar assim: viva do jeito que você quiser, no final das contas eu vou separar os meus e aí está tudo certo. Jesus poderia falar isso, mas no entanto Jesus está dizendo: tira suas máscaras, deixa eu colocar o dedo na sua ferida, deixa eu expor o pecado, a sua necessidade de mim, e eu vou te fazer um adorador que adora em espírito e em verdade, e a sua vida vai ter propósito, a tua vida vai ter destino. É muito mais do que ser membro de uma igreja, é muito mais do que fazer parte de uma igreja. Gente, não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com Jesus. Com Jesus, e por causa dele, e a partir dele eu me envolvo com as outras coisas. Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino. Então, se eu tenho que buscar o reino, eu vou falar com o rei de todos, que é Jesus, e deixar Jesus mudar o meu coração e o seu coração. Então, convido você a orar nessa hora, fechar os seus olhos. E se porventura você encontrar aí no seu coração, a partir dessa palavra, que não está sendo pregada, eximindo o pregador de também fazer as suas correções pessoais, mas está sendo pregada por alguém que ama vocês, e por alguém que deseja ver a vida de Jesus sendo refletida na vida de vocês, de uma maneira sobrenatural, porque quando isso acontecer, não haverá limites para aquilo que Jesus vai fazer através da sua vida, não haverá limites. Se você já viveu algumas coisas, eu quero dizer que isso é só o começo daquilo que Jesus ainda vai fazer na sua vida. Então não diga: eu sou muito jovem, eu sou muito velho, eu não tenho tempo. Para de conversa, para de ser uma mulher samaritana, arrumando desculpa para não se entregar para Jesus. Se entrega para Jesus, deixa que o resto Ele faz, o resto Ele cuida do seu coração, Ele cuida de você. Então feche os seus olhos e ore ao Senhor durante alguns minutos. Jesus, eu preciso, Pai, ser verdadeiro com o Senhor. Eu preciso ser verdadeiro com a Tua presença, porque a Tua presença, ela pode ser sentida nesse lugar. E eu não quero sair daqui, Deus, sendo visto pelo Senhor como um hipócrita que perdeu a oportunidade de ser verdadeiro com o Senhor, ou começar uma história de verdade com o Senhor.
Eu quero ser visto pelo Senhor como eu realmente sou. E eu quero me ver como o Senhor me enxerga. Diga isso ao Senhor. Pai, eu tenho vivido assim na minha família, tenho vivido assim no meu relacionamento, que talvez seja ainda também uma forma de relacionamento que não te agrada. Eu tenho vivido assim, Deus, com os meus amigos de trabalho, eu tenho vivido assim com os meus funcionários, ou com o meu patrão, e a oportunidade de ser referência do Senhor tem sido perdida dia após dia, porque eu tenho preferido ficar escondido atrás das minhas máscaras, do que revelando o caráter do Senhor por meio do meu caráter, caráter que tem forjado o meu caráter. Você pode dizer ao Senhor: eu quero o teu poder, Pai. E por mais que existam montanhas que tenham que ser removidas, Ele pode fazer isso, meu irmão. Você pode pensar: nossa, mas isso é impossível. Tudo bem, pense assim, mas nada é impossível para o nosso Deus. Essa montanha se mover, mas te conheço e eu sei, em teu nome há poder, em teu nome há poder. Pois o meu Deus ressuscitou, pra sempre eu vou confiar, em teu nome há poder, Em teu nome há poder, Senhor. em teu nome há poder. Eu quero o teu mover, cadeias vão romper, eu creio em ti,
Eu creio em ti, meu Deus, do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Eu quero teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus, do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Então, se você crê nessa palavra, eu convido você a levantar uma de suas mãos e dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor mais uma vez. Talvez você já foi salvo por Jesus, mas não está vivendo vida plena. Talvez você foi até salvo por Jesus, mas não está vivendo vida plena, vida feliz. Na perspectiva de Jesus, felicidade na perspectiva de Jesus. Talvez o caminho está escuro. Ele é a luz do nosso caminho. Talvez o caminho está cheio de mentira. Ele é a verdade que nós precisamos para a nossa vida. Talvez o nosso caminho está cheio de máscaras, mas Ele é o eu sou, aquele que está presente e traz realidade, a realidade do céu, para ser vivida e experimentada aqui na terra, sobre nós. Eu quero orar por você. Então, se você deseja receber essa oração, levante a sua mão. Deus, eu quero clamar pelos meus irmãos que estão com a sua mão levantada nessa hora, porque entendem que de alguma forma esta palavra precisa surtir efeito agora, quando o culto termina. Nós precisamos do Senhor. Os meus irmãos precisam do Senhor. Pai, eu preciso do Senhor. Nós precisamos do Senhor para que nós vençamos as mentiras que nós recebemos a vida inteira sobre quem somos. Precisamos do Senhor para vencermos as mentiras que construímos para esconder os nossos fracassos. Nós precisamos do Senhor para revelar quem nós somos. Meus irmãos precisam do Senhor para compreenderem os teus propósitos, as suas vocações, aquilo que dá propósito para a vida, para o viver, para a família, para o dinheiro, para os bens, para o trabalho. É o Senhor que nos dá propósito. Por isso eu quero abençoar os meus irmãos nessa noite. Pai, na autoridade do teu nome, Pai, no poder da tua palavra, que nós possamos viver um novo tempo a partir desse encontro com o Senhor, na beirada do nosso poço, tentando tirar a nossa água parada. Fomos encontrados por aquele que tem água viva, jorrando do céu para dentro do nosso coração. Tu és o nosso Deus. Ao Senhor, Pai, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos. E o Senhor conhece cada detalhe do coração, da vida, das necessidades. O Senhor conhece, porque o Senhor é um Pai, e o Senhor é presente, e o Senhor nos ama. Por isso eu abençoo os meus irmãos, e que eles vivam, Deus, aquilo que o Senhor falou, porque aquilo que o Senhor falou, de fato, vai se cumprir, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, e que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a consolação do Espírito, esteja sobre a sua vida, hoje e sempre, para que você viva como um verdadeiro adorador, onde quer que você esteja, para a glória do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém.